Boa noite, gente. Respondam para mim, por favor, se todo mundo está me ouvindo. Se todo mundo está me ouvindo legal, se está baixo, como é que tá? Para eu poder começar adequado. Tá tudo certo? Beleza. Ó, peço para vocês que qualquer problema que vocês tiverem, tanto para me ouvir ou alguma coisa, que vocês escrevam aí no chat para eu poder saber. Vou estar acompanhando, tá? Então a gente sabe como é que é a tecnologia aí, às vezes dá algum problema, alguma coisa. Qualquer coisa, por favor, me avisem, podem me chamar. Fiquem à vontade. Eu enviei o material para vocês, tá? Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, ao mesmo tempo que eu dou a aula, um pouco dos slides. Não vou ficar compartilhando toda hora, que eu acho que vocês podem acompanhar tranquilamente. E aí, quando a gente for analisar alguma imagem, alguma coisa do slide mais interessante, eu vou tentar compartilhar aqui para quem quiser ir me acompanhando. Tudo bem, gente? Então, uma ótima noite a todos. Vamos começar. Obrigado, Hanser. Eu vi aí a sua mensagem. Então, vamos começar, gente. Seguinte. Na última aula, então, nós falamos sobre o período joanino, certo? Eu falei um pouquinho, né, da vinda da família real para o Brasil, o Dom João VI, como que foi se desenhando. Lembrando que o período joanino ele é muito importante para a gente entender o início desse processo de independência do Brasil. Eu comentei com vocês naquela ocasião, semana passada, que logo depois que o Dom João VI vem aqui, ele abre os portos às Nações Amigas em 1808. Isso já foi um primeiro passo para o processo de independência do Brasil. Né? Depois o Brasil vai ser levado a Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815, ou seja, o status do Brasil cada vez mais vai aumentando e cada vez mais o Brasil deixa de ser dependente em relação a Portugal. Isso vai vir um processo longo. Tá? Aí nós vimos que o Dom João teve que voltar, né, por conta da Revolução Liberal no Porto, que estourou, deixou o seu filho como príncipe regente, o Pedro I, e o Pedro I ele governou ali como príncipe regente num período muito tenso, né, de pouco mais de um ano. Ele assume em abril de 1821 e vai ser responsável por levar, né, coordenar, juntamente com alguns setores ali da elite, o processo de independência do Brasil. Teve o dia do fico, né, 9 de janeiro de 1822, que ele decidiu ficar no Brasil e não voltar para Portugal. Teve o dia do cumpra-se, em maio de 1822, que ele decidiu que toda lei vinda de Portugal teria que ser aprovada por ele, para ter validade aqui no Brasil. Ele expulsa as tropas portuguesas daqui do Brasil. Né? Então, cada vez mais o Pedro I ele se aliou à elite brasileira e se voltou contra os próprios portugueses, né, naquele momento. Tanto é que os portugueses que viviam aqui no Brasil, mesmo os que viviam aqui, queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Então nós tínhamos as cortes portuguesas lá em Portugal exigindo o retorno do Pedro I, nós tínhamos os portugueses que habitavam aqui no Brasil exigindo que ele voltasse e o Brasil retornasse a ser uma colônia de Portugal. E em contrapartida nós tínhamos a elite brasileira, que não era uma classe homogênea, né, tinham ideias muito divergentes, mas que eles se uniam por uma causa, eles queriam a independência do Brasil. Mas vocês não podem esquecer que essa independência pretendida pela elite brasileira, ela não deveria ser uma independência igual a dos nossos vizinhos, né? Uma independência onde setores populares participassem, uma independência que abolisse a escravidão, isso não. Eles queriam fazer a independência sim, mas eles queriam fazer o mínimo de barulho possível, que é de preferência que não tivesse participação popular. Uma vez que a elite brasileira era uma elite agrária, latifundiária, de escravos em sua maioria, que tinha medo, né, de acontecer a abolição da escravidão. Afinal, as revoltas de escravos no Brasil eram muito constantes. Tá? Então, eles se aliam à figura do Dom Pedro exatamente para isso, para manter essa estrutura colonial. Bom, aí nós vimos que, então, alguns nomes foram importantes, que vocês não podem esquecer, como a própria esposa do Dom Pedro I, né, a Leopoldina, que, na verdade, assinou antes do próprio Dom Pedro a independência do Brasil. O Dom Pedro teve a palavra final. Mas ela foi a primeira a decidir, junto ali com o José Bonifácio,
que era um político da elite ali da região de Santos, que se tornou o braço direito do Pedro I, se tornou ali o chefe de gabinete dele, o chefe do Conselho de Ministros. Junto com a Leopoldina, eles articularam ali entre a elite e até que veio o famoso 7 de setembro de 1822, quando ele estava retornando, né, de uma viagem que ele tinha feito a São Paulo. Ele estava retornando para o Rio de Janeiro, quando ele recebe as cartas ali na região do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, recebe as cartas da Leopoldina, recebe as cartas do José Bonifácio, falando que Portugal estava para invadir o Brasil. E aí ele acaba dando o famoso grito de Ipiranga. Nós analisamos aquela imagem que eu falei para vocês do Pedro Américo, que foi uma imagem construída depois, né, lá durante o segundo reinado, aquele quadro do Pedro Américo, né, que exalta a figura do Dom Pedro I em cima do cavalo, toda aquela pompa, né? Mas o importante é a gente analisar o processo, né? O que ele significou. O processo de independência do Brasil, será que ele foi mais uma ruptura ou uma continuidade? O Brasil mudou no status, de fato agora é um país independente. Mas o Brasil manteve toda a sua estrutura colonial, fez a independência, mas se manteve uma monarquia, se manteve com um sistema escravista, sendo a base da economia brasileira. Tá, um país agrário, continuou. Então, a estrutura colonial se manteve. Bom, então eu tinha parado aqui. Agora, a partir então da independência do Brasil, a partir do 7 de setembro, depois em dezembro do mesmo ano, o Dom Pedro I vai ser coroado imperador, tá? E aí sim começamos o chamado primeiro reinado. Então, gente, o período do Brasil Império, tá? Que vai desde 1822 até 1889, ele é dividido em 3 períodos. Ele é dividido em primeiro reinado, que é o período em que o Dom Pedro I reinou no Brasil. Depois vem um período de 9 anos, fica conhecido como período regencial, que se der tempo a gente entra hoje, senão fica para a próxima aula. E depois o segundo reinado, que foi o maior período disparado, né, de 49 anos que o Dom Pedro II reinou o Brasil. Então é dividido dessa forma. Ok até aqui? Tranquilos? Estão me ouvindo bem? Vendo bem? Então, vamos continuar. Bom, gente, o que vocês precisam saber é o seguinte: muita gente fala que o processo de independência do Brasil ele foi pacífico, a independência do Brasil não teve revolta, né, não teve ali participação popular. Isso não é bem verdade, tá? Realmente, no 7 de setembro de 1822, não houve participação popular, não houve revolta naquele episódio. Porém, posteriormente a isso, houve e muita. Para vocês terem uma noção, né, o Dom Pedro I, ele vai assumir o trono do Brasil agora como imperador e um monte de revolta vai pipocar pelo Brasil. Aí que fica a pergunta, revolta pelo quê? Revolta contra a independência do Brasil. E quem que está se revoltando? Em sua maioria, portugueses que habitavam o Brasil. Vocês têm que lembrar que muitos portugueses moravam e viviam aqui no Brasil. E esses portugueses não vão aceitar a independência do Brasil. Tá? Então vocês têm que entender o seguinte: você tinha grupos de portugueses vivendo no Brasil que eram totalmente contrários à independência do Brasil, tá? E você tinha os brasileiros. E como que os brasileiros estavam divididos? Em diversas formas de pensar diferente, tá? Em suma, os brasileiros, obviamente, que eram a favor da independência do Brasil. Só que tinham alguns brasileiros que eram contra o Dom Pedro I, por ele ser português. Né? Então vocês têm que perceber isso. O fato é que o Dom Pedro I, ele logo depois de proclamada a independência do Brasil, ele vai ter que assumir aí algumas revoltas, ele vai ter que tentar controlar a situação no Brasil. O que vocês precisam entender aqui? Né? Eu não vou ficar citando todas as revoltas, até porque vocês não precisam saber. O Brasil, naquele momento, eles não tinham, né? O Brasil não tinha um exército. O exército do Brasil, digamos assim, era um catado.
não tinha um exército brasileiro. Na verdade, o Brasil só vai ter um exército bem treinado, né, e unificado após a Guerra do Paraguai. Antes da Guerra do Paraguai, o exército do Brasil era muito fraco. Né? Você nem podia falar em um exército propriamente dito. Tá? Então, o que o Dom Pedro I vai fazer? Ele vai começar a contratar mercenários, e mercenários estrangeiros, para tentar controlar essa situação. Tá? E é o seguinte, o que acontece então? Ali a região da Bahia, vocês têm que entender o seguinte, a região da Bahia foi uma região que sempre se revoltou muito, em diversas ocasiões. Né? O que aconteceu? A região da Bahia, gente, tinha muito português, muitos comerciantes portugueses, tropas portuguesas habitando a região da Bahia. Então, quando é feita a independência do Brasil, eles se revoltam. Na verdade, antes mesmo do 7 de setembro, você já tinha tropas portuguesas na Bahia se revoltando contra o que estava acontecendo, contra a independência do Brasil. Tá? Então, a Bahia viveu um clima de guerra. Tanto é, por curiosidade, que lá na Bahia eles não comemoram a independência no 7 de setembro. Eles comemoram a independência lá na Bahia dia 2 de julho. Por quê? Porque a independência do Brasil só vai poder ser confirmada lá na Bahia 2 de julho de 1823. Né? Ou seja, mais de meio ano depois do 7 de setembro de 1822. Porque as tropas portuguesas não aceitaram a independência do Brasil, tomaram Salvador e criaram uma espécie de um autogoverno lá em Salvador, que não aceitou a independência do Brasil. Tá? Então, o que começa a acontecer? Brasileiros, depois de um tempo, no início eles saíram perdendo, começam a se revoltar contra o domínio português lá na Bahia. Tá? E aí virou uma guerra lá na Bahia, virou uma guerra, para vocês terem uma noção. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar da figura da Maria Quitéria. Né? Já ouviram falar da Maria Quitéria? Talvez vocês já tenham ouvido falar, é muito interessante a história dela. Né? É aqui que surge a figura da Maria Quitéria. Para quem não sabe quem foi Maria Quitéria, a Maria Quitéria ela foi a primeira mulher a atuar no Exército Brasileiro. Tá? Primeira mulher a atuar no Exército Brasileiro. Olha que interessante, mulher podia atuar no Exército Brasileiro? Não. Essa que é a questão. Ela era uma baiana, tá? Que decidiu se alistar no Exército para lutar contra os portugueses. Só que como que ela conseguiu isso? Ela só conseguiu isso porque ela se vestiu de homem. Né? Ela tinha um parente que tinha uniforme, que era militar. Ela pegou esse uniforme, disfarçou o cabelo, disfarçou tudo, né? E se apresentou como soldado Medeiros. E é considerada uma das heroínas da independência, porque lutou e ajudou a vencer as tropas portuguesas. E olha que interessante, né? O Dom Pedro I ele vai enviar tropas, as suas tropas mercenárias, para lutar contra os portugueses lá na Bahia e vai vencer. Depois de quase um ano, ele consegue derrotar os portugueses. Então, lá na Bahia, a independência veio só depois. Olha só, que interessante. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Não sei, eu estou na dúvida. Dá um alô no chat para eu ter a certeza, tá? Então fechou. Bom, continuando aqui. Tiveram outros lugares que se revoltaram? Sim. Né? O Piauí também se revoltou. Você teve a Batalha do Genipapo no ano de 1823, que a população do sertão do Piauí, a população mais simples mesmo, do interior do Piauí, se revoltou também contra as tropas portuguesas, né? E acabaram depois vencendo com a ajuda das tropas do Dom Pedro I. Então é aquilo, gente, o processo de independência não foi pacífico, não, tá? Essa história de que o processo foi pacífico, que a história do Brasil é pacífica, ela não é verdade. A Maria Quitéria se tornou uma grande heroína, né, e lutou bravamente, em várias batalhas, inclusive, ajudando a independência do Brasil. Tá? Assim como outras personalidades. Bom, depois de conseguir sufocar todas essas revoltas, o Dom Pedro I ele focou no quê? Em montar o Estado brasileiro. Tá, como que vai ser agora? Eu não sei se vocês lembram da última aula do período joanino. Eu comentei com vocês que o Dom Pedro I, antes de declarar o Brasil independente, ele convocou uma Assembleia Constituinte, lá em junho de 1822.
a elite brasileira apoiou o Dom Pedro I, mas com uma condição, ó, você não vai governar o Brasil de maneira absolutista, não. Vai haver uma Constituição. Então ele aceitou, né, convocou uma Assembleia Constituinte. E agora essa Assembleia Constituinte vai ficar responsável por elaborar uma Constituição para o Brasil. Como no Brasil nada é fácil, esse processo não vai ser nada fácil também. E por que não vai ser nada fácil, gente? Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que ter em mente uma coisa. Uma coisa que vocês têm que ter em mente. A elite brasileira, ela se uniu para lutar contra os portugueses aqui dentro do Brasil. Isso é verdade. Porém, a elite brasileira, ela não era homogênea. Muito pelo contrário. Ela era heterogênea. Então, como assim? A elite brasileira, ela variava, ela tinha ideias diferentes. Para vocês terem noção, tinha gente na elite brasileira, alguns políticos que defendiam a república já. O Brasil tinha virado uma monarquia, mas você tinha alguns republicanos? Já tinha. Em minoria naquele momento, mas tinha. Agora, a grande maioria da elite brasileira apoiou a monarquia. Por quê? Porque a monarquia conseguiria controlar as rebeliões populares, né? E a monarquia tinha a responsabilidade de manter a escravidão no Brasil. Embora a Inglaterra quisesse que a escravidão terminasse, a gente sabe que a monarquia ela vai estar comprometida com essa elite latifundiária. Não vai terminar a escravidão. Então é o seguinte, dentro desses setores que desejavam a monarquia, também você não tinha uma homogeneidade. Porque você tinha os chamados centralistas, que eram aqueles que queriam mais poder para o Dom Pedro I. E você tinha os regionalistas, que queriam um pouquinho mais de poder para as regiões e menos poder centralizado no imperador. Tá? Então, eram muitas ideias divergentes. E uma coisa que vocês vão perceber é o seguinte: o Dom Pedro I, ele tinha fortes características absolutistas. Isso vocês têm que entender. Então, como assim? O Dom Pedro I, gente, ele não gostava de ter que dividir o poder. E isso vai ser um dos principais fatores que vai levar a tensão e as pessoas não gostarem do Dom Pedro I. Porque é o seguinte, o Dom Pedro I, para vocês terem uma noção, ele governou o Brasil por 9 anos. E nós vamos ver hoje que quando ele sai do Brasil, ele sai praticamente fugido daqui. Ele não vai ser um político popular, nem um pouquinho. E um dos motivos disso é porque ele vai ser acusado de ser absolutista, de querer ter todo o poder em suas mãos, isso desde o início. Então, quando a Assembleia Constituinte começa a preparar uma Constituição para o Brasil, o imperador Dom Pedro I deixa muito bem claro, olha, eu quero uma Constituição que me dignifique, ou seja, que seja digna de mim. O que ele está querendo dizer com isso? Ele queria uma Constituição que desse poder para ele, não tirasse o poder dele. Tá? Então é isso que vocês tinham que entender. E quem que vai articular essa Assembleia Constituinte? Mais uma vez, José Bonifácio. Aliás, os irmãos Andrada, né? O José Bonifácio de Andrada e Silva e seus 2 irmãos, que eram políticos influentes, né, dentro, e amigos próximos ali do Dom Pedro I. E eles vão tentar articular essa Assembleia Constituinte. E aqui vocês têm que entender uma coisa. Então, essa oposição, digamos assim, que o Dom Pedro sofria, não era uma oposição radical. Era uma elite também que queria mais autonomia para as províncias. E o Dom Pedro I queria mais autonomia para ele. Mas não pensem que era uma grande oposição radical. Mas vai dar confusão, gente. Tá? Vai dar confusão. Para vocês terem noção, até o José Bonifácio acabou se ferrando nessa situação. Porque ele tentou agradar todos os lados, tentou agradar os centralistas, tentou agradar ali os que queriam uma autonomia maior para as províncias, os chamados federalistas, e acabou não agradando ninguém. Para vocês terem uma noção, o José Bonifácio, ele era um cara conservador, em grande parte, porque ele queria uma monarquia, só que uma monarquia constitucional, sem ser uma monarquia absolutista. Né? Então, ele era mais conservador ali, mas também não era totalmente, não era alguém reacionário, era um conservador ali moderado. Tá? Ele tentou negociar, acabou dando uma confusão lá, não agradou nem um lado, nem o outro, e o Dom Pedro I se viu na obrigação de demitir o José Bonifácio, que até então era o seu braço direito. Para vocês terem uma noção, gente, daqui para frente só confusão, tá? Só confusão. Ele demitiu o José Bonifácio, né? Entrou em atrito com alguns deputados, e aí ficou pronta a proposta da primeira Constituição do Brasil. Em 1823,
a Assembleia apresenta para o Dom Pedro I o projeto que ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Olha só, ainda bem que deu errado, né? Porque imagina, primeira Constituição do Brasil, Constituição da Mandioca. Poxa, ia ficar meio feio, né? Mas o Dom Pedro I não aceitou essa primeira proposta de Constituição. Por quê? Porque, como ele tinha dito, ele não achava que era digna dele. Tá? Eu não sei se vocês estão aí com os slides. Eu vou tentar compartilhar com vocês o slide da Constituição, que eu acho importante para quem quiser ir acompanhando. Tem alguns pontos importantes a serem destacados. Espera aí, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Era só um minutinho, pessoal. Consegui compartilhar? Vocês estão vendo ou não apareceu nada? Deixa eu ver aqui. Acho que agora está indo. Vamos ver. Bom, se aparecer, vocês me falem. Aqui tá aparecendo que tá compartilhando. Agora não sei, tá meio lento. De qualquer maneira, a Constituição, gente, que não foi aprovada pelo Dom Pedro I, ficou conhecida como Constituição da Mandioca, tá? E o que a gente pode destacar desse projeto? Por que o Dom Pedro I não gostou da chamada Constituição da Mandioca e por que esse nome, né? Bom, Constituição da Mandioca foi um apelido, porque os direitos políticos, o seu direito de voto, o voto era masculino e censitário, ou seja, era de acordo com a sua renda anual, você tinha que ter um mínimo de renda anual para poder participar da política, e você tinha que ser homem. Só que essa renda anual era baseada na produção de alqueires de farinha de mandioca. Então, para vocês terem uma noção, a renda mínima para você poder ser um votante através dessa Constituição era uma renda anual equivalente ao valor aí da produção de 150 alqueires, que era uma unidade de medida na época, né, de farinha de mandioca. Então, como o Brasil era totalmente agrário, né, então a renda era com base em produção, na produção agrária, tá? Por isso esse nome. O voto era censitário masculino, tá? Era uma Constituição que tinha um caráter, em certo aspecto, liberal. O que era ser liberal naquele momento? Tirar o poder, descentralizar o poder, tirar o poder do monarca e aumentar o poder das regiões, das chamadas províncias do Brasil. Tá? Então ele descentralizava o poder. Essa Constituição descentralizava. E o Dom Pedro I, não gostou. Tá? Ele achou que ela não era digna dele, né? Não era digna. Mas na verdade é porque tirou o poder dele. Não apareceu nada, gente? Nada de aparecer? Que estranho. Sem problemas. Sem problemas. Não sei se vocês têm aí. Acho que vocês têm o slide. Bom, vamos lá então. Não deu certo. A proposta de Constituição da Mandioca, ela propunha também a famosa tripartição dos poderes. Poder executivo seria, né, quem representaria o poder executivo? O Dom Pedro I e seus ministros.
o poder legislativo, que seriam quem? Os deputados e senadores, né, igual é hoje, seria um poder legislativo bicameral, Câmara dos Deputados e Senadores, e o legislativo seriam juízes, como é hoje, tá? O Dom Pedro I não gostou dessa proposta, tá? E aí, gente, vai dar muita confusão, porque ele ficou furioso, pegou e dissolveu a Assembleia Constituinte, tá? Dissolveu toda a Assembleia, demitiu todo mundo, prendeu alguns, inclusive os irmãos Andrada, né, o José Bonifácio e seus irmãos foram presos nessa ocasião, tá? Esse episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia, do ano 1823. Foi um episódio bem intenso. Desde o início, vocês percebem então que o Dom Pedro I ele é um cara autoritário, tá? Ele é um cara autoritário desde o início. Isso, a Noite da Agonia, vai causar muito desgaste já na figura do Dom Pedro I. E ele convocou então um Conselho de Estado para ajudar ele a elaborar uma Constituição. Ele, Dom Pedro, vai junto com o seu Conselho de Estado uma Constituição. Bom, aí, gente, enfim, fica pronta a primeira Constituição da história do Brasil. Isso é muito importante, hein? Isso vocês têm que ficar atentos, porque a prova de vocês gosta de cobrar Constituição. Então, fiquem espertos. Primeira Constituição da história do Brasil, ano 1824. Em 1824 fica pronta a Constituição e ela vai ser outorgada. O que é isso, gente? O que é quando uma Constituição ou algo é outorgado? É quando é imposto de cima para baixo. Então, como assim? É diferente de ser promulgada. Por exemplo, a Constituição de 1988, que a gente tem, ela foi promulgada. Ela passou pela Câmara, pelo Senado, né? E aí foi aprovada. A de 1824 não, ela foi imposta de cima para baixo, Dom Pedro I impôs, sem passar pela aprovação de ninguém, a Constituição de 1824. Gente, para vocês terem uma noção, a Constituição de 1824, ela era muito parecida, ele tinha negado a da mandioca, muito parecida, mas traz algumas diferenças. E eu destaquei para vocês algumas características que vocês precisam saber sobre a Constituição de 1824. Primeiro ponto, tá? Pela Constituição de 1824, ficou estabelecido que o Brasil seria uma monarquia hereditária e constitucional. Ou seja, o Brasil teria um rei, e esse poder passaria de pai para filho, hereditária, e teria uma Constituição. Tá? Primeiro ponto. Outra coisa, os títulos de nobreza do Brasil não passariam mais de pai para filho. Para alguém ter um título de nobreza, agora o Dom Pedro I teria que nomear. Tá? Então, para alguém se tornar conde, visconde, se meu pai foi conde, eu não vou me tornar mais. Com isso, o Dom Pedro I conseguia tirar mais o poder dessa nobreza. Tá? Outra coisa, na Constituição de 1824, vinha aqui, o catolicismo de Roma se tornava a religião oficial do Império Brasileiro. Mas, e isso aqui é importante vocês entenderem, a Constituição de 1824 também estabeleceu o sistema de padroado no Brasil. O que era isso? A igreja, ela é submissa ao imperador. Ou seja, se o imperador quiser nomear algum bispo ou alguns bispos, ele pode. Se o imperador quiser demitir alguém de dentro da igreja, ele pode. Se ele quiser vetar a nomeação de alguém, ele pode. Então, isso é o sistema de padroado, tá? O legislativo do Brasil vai ser dividido em Senado, que vai se tornar vitalício, né? Ou seja, o senador ele ficava lá até morrer, e a Câmara dos Deputados, que nós vamos ver como que aconteceu essas eleições. As eleições eram indiretas. Como assim? Os votantes não escolhiam aquelas pessoas que seriam eleitas para ocupar os cargos de deputados e senadores, não. Os votantes elegiam em um colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral que elegia os deputados e senadores, tá? Então, o voto era indireto e era censitário. Então, como assim? Você tinha que ter uma renda mínima para poder votar, beleza? Agora, o mais importante que vocês precisam saber, tá? Que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Foi estabelecido um quarto poder, o chamado poder moderador, tá? Como assim, gente?
A Constituição da Mandioca, uma das coisas que não agradou Dom Pedro I é que ele achou que ele ficou com poucos poderes. Então ele decidiu criar um quarto poder, tá? O chamado poder moderador, que na teoria só poderia ser acionado pelo imperador e só poderia ser acionado em caso de crise. Ou seja, se os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, estivessem brigando, algum conflito, o quarto poder, como o próprio nome diz, moderador, teria a função de moderar, de conseguir apaziguar. Mas na prática, o Dom Pedro I vai utilizar isso para um monte de coisa. Ele vai utilizar esse poder moderador para centralizar o poder em suas mãos. Gente, eu vou tentar compartilhar de novo a tela, que eu coloquei algumas coisas interessantes. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Esperança é a última que morre. Eu acho que não vai rolar. Enfim, sem problemas. Bom, gente, eu separei. Quem tiver com os slides e quiser acompanhar, as funções que o quarto poder ou poder moderador exerciam, tá? Dentro da política brasileira. Então, o que o Dom Pedro I poderia fazer com o quarto poder? Uma série de coisas, tá? Uma série de coisas. E eu destaquei também para vocês como que eram essas eleições censitárias. Então é o seguinte, lembra que eu falei que o voto era censitário? Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Lembra que eu falei para vocês que o voto era censitário? Tá? Ou seja, de acordo com a sua renda? A renda, gente, para você poder votar, não era tão alta assim. Tá? Para você ser um eleitor, você tinha que ter uma renda mínima de 100 mil réis por ano. A maioria das pessoas tinha uma renda maior do que isso. Então, até as pessoas pobres vão poder votar? Votar sim, só que é o seguinte: essas pessoas que votavam, né, você tinha uma série de hierarquia. Tinham primeiro chamados eleitores de paróquia. Pensa assim, quem que eram os eleitores de paróquia? Eram os eleitores, de exemplo, tá? Os eleitores de paróquia eram os eleitores de uma cidade. Para você ser um eleitor de paróquia, você tinha que ter uma renda mínima anual de 100 mil réis, tá? E esses eleitores de paróquia, eles elegiam quem? Os chamados eleitores de província. O que é uma província, gente? O Brasil não tinha estados na época, não era uma federação. Era um império. O império, as regiões do império são chamadas de províncias. Então, os eleitores de paróquia elegiam os eleitores de província. Para você ser um eleitor de província, aí você já tinha que ter uma renda mínima de 200 mil réis por ano. Aí já aumentava. E esses eleitores de província é que escolhiam os deputados. E para você se candidatar a deputado, você tinha que ter pelo menos 400 mil réis de renda anual. Aí já começava a ficar bem seletivo. Tá? Para vocês terem noção, negros, ex-escravos, negros libertos, tinham direito apenas ao voto de paróquia, independente da sua renda. Então, olha o preconceito forte aqui. Para você ser senador, o senador tinha um poder maior e era vitalício, né? O senador ficava lá até o fim. Você tinha que ter uma renda mínima anual de 800 mil réis. Aí já era uma elite só, tá? Então, assim, gente, mesmo sendo um mínimo baixo, 100 mil réis, na prática era a elite que controlava a política brasileira, tá? Era a elite que controlava e muitas vezes eles utilizavam até da intimidação, tá? E das fraudes para eleger quem eles queriam. Nunca alguém, muito difícil, alguém pobre ser eleito como deputado, é muito difícil. Gente, para vocês terem uma noção, eu falei para vocês que o quarto poder que o Pedro I criou, o poder moderador, ele vai ser um poder utilizado pelo imperador para fazer o que ele bem queria, né? A justificativa do poder moderador, então, era equilibrar. Né? Ah, o poder moderador está aqui para moderar, equilibrar os conflitos, mas na prática, para vocês terem noção, o poder moderador dava ao Dom Pedro I o poder de nomear senadores. Ah, ele que nomeava todos os senadores? Não, um. Cada província elegia 3 senadores. Um desses senadores era o Dom Pedro I que podia nomear através do poder moderador. O que mais que ele poderia fazer, gente? Ele poderia dissolver a Câmara dos Deputados, por exemplo.
Então, não estou gostando dessa Câmara dos Deputados. Ele podia ir lá e mandava todo mundo embora. Tá? Se algum crime, né, foi julgado pelo Legislativo e a pessoa foi condenada ou não, através do poder moderador, o Dom Pedro I podia ir lá e falar, não concordo com esse julgamento, solta tal pessoa, ou não concordo com esse julgamento, acho que ele deveria ficar mais tempo preso. Né? Então, na prática, o poder moderador dava todos os poderes ao Dom Pedro I, tá? Ele podia vetar leis. Então, como vocês podem perceber, era bem autoritário esse poder moderador. Dúvidas até aqui? Posso continuar? Alguma dúvida? Outra coisa, não apareceu para vocês mesmo, né? Para vocês a tela. Não consegui compartilhar. Não deu certo. Sem problemas. Acho que aqui que tá dando problema, meu computador mesmo. Sem problema, gente. Mas vocês estão com material? Se tiverem com material e puderem acompanhar, fica melhor. Para vocês mesmos, tá? Então, vamos perceber uma coisa. Começou tenso, né? Começou tenso, Dom Pedro I já dissolveu a primeira Assembleia Legislativa, impôs uma Constituição considerada autoritária, que tinha um quarto poder, um poder que dava plenos poderes ao imperador. Então a situação ela já começou conturbada. Tanto não vai ser à toa, que o primeiro reinado durou apenas 9 anos, né? Se você pegar o segundo reinado, depois de Dom Pedro II, reinou no Brasil por 49 anos. E o seu pai, Dom Pedro I, só 9. Vocês vão ver que vai ser bem conturbado. Gente, então, entenderam essa primeira parte? Legal. Vamos agora para algumas dessas tensões que começam a acontecer dentro do Brasil. Óbvio que várias regiões do Brasil não aceitaram a Constituição de 1824. E adivinha qual vai ser a primeira região a se revoltar? De novo, Pernambuco. Pois é, Pernambuco, gente, Pernambuco se revolta sempre. Né? Pernambuco e Bahia têm um histórico de revoltas gigantescos na história do Brasil. Tá? E aqui não vai ser diferente. O que acontece lá em Pernambuco? Uma coisa que vocês têm que entender, gente, é o seguinte: Pernambuco era uma região que naquele momento estava prosperando na economia. Nós vimos que Pernambuco tinha sido o principal centro de produção do açúcar do Brasil, mas o açúcar tinha entrado em declínio há um bom tempo. Agora Pernambuco estava se destacando na produção de algodão, tá? E entre outras coisas também, mas principalmente a economia algodoeira. Não só Pernambuco, mas o Nordeste de uma maneira geral. Maranhão também, estava se destacando na produção de algodão. E é o seguinte, o governo do Rio de Janeiro era extremamente autoritário. O pessoal lá de Pernambuco não aceitou a Constituição imposta de 1824, achou ela extremamente autoritária, dava pouco poder para a província de Pernambuco. Tá? Então os pernambucanos não gostaram. O Rio de Janeiro cobrava altos impostos para manter a corte lá no Rio de Janeiro, né, para o Dom Pedro I viver no Rio e tudo mais, cobrava altos impostos. Então, gente, aqui é o seguinte, a economia do Brasil não ia bem, mas o Nordeste estava se destacando na produção de algodão. Tá? E o Nordeste, de uma maneira geral, achava que o Dom Pedro I, o governo do Rio de Janeiro, estava lá isolado, não ajudava em nada o Nordeste, e ainda ficava cobrando altos impostos, e agora impôs uma Constituição totalmente autoritária. Bom, se revoltam. Tá? Pernambuco se revolta e tenta proclamar uma república. Tá? Tenta proclamar uma república, queriam se separar do restante do Brasil. E junto com Pernambuco, outras províncias também se unem. Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, acabam se unindo. Assim é formada a chamada Confederação do Equador. O que seria então essa Confederação do Equador? Essas províncias que eu falei para vocês, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco, elas se uniriam, formariam uma federação, igual é nos Estados Unidos, onde cada uma dessas federações teriam sua autonomia e se separariam do restante do Brasil. Praticamente seria uma independência do Nordeste em relação ao restante do Brasil. Tá? Bom, não preciso nem falar o que aconteceu. Tá? O que aconteceu foi que o Dom Pedro I enviou suas tropas de mercenários para Pernambuco,
né, foi bastante violenta a repressão que aconteceu por parte do governo, e o principal articulador lá de Pernambuco desse movimento, o chamado Frei Caneca, que era um frei, né, que tinha ideias consideradas perigosas, as ideias iluministas de liberdade, igualdade, as ideias de república, tá? Ele acaba sendo condenado à morte junto com outros líderes, condenado à forca, porém ele era um líder muito popular e até os carrascos se negaram a enforcar o Frei Caneca. Então ele acabou sendo fuzilado, tá? Eu deixei uma imagem para vocês dele, né, que foi pintado um quadro dele amarrado e sendo fuzilado pelas tropas aí enviadas do Pedro I. Então, gente, a gente percebe o seguinte: o Dom Pedro I ele vai desagradar desde o início. Tá? Poucas pessoas vão gostar dele. O pessoal gostava muito da sua esposa, né, a Leopoldina. Depois vai acabar morrendo, vai piorar até a situação dele. Mas não gostava da figura de Dom Pedro I. Bom, o que mais que a gente pode destacar que foi importante dentro do primeiro reinado? O Dom Pedro I, ele buscava, em relação aos outros países, o reconhecimento da independência do Brasil. Tá? Adivinha quem foi o primeiro a reconhecer a independência do Brasil? Tá? O primeiro a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos da América. Aí você fala, nossa, mas por quê, né? 2 anos após o Brasil se declarar independente, os Estados Unidos conseguiu reconhecer a independência do Brasil. Gente, por interesse. Naquele momento, no início do século XIX, os Estados Unidos da América já se encontravam como uma potência, cada vez mais desenvolvendo sua economia. Já era o país mais rico aqui da América, tá? Se desenvolvendo e estava disputando comércio com os países da Europa. E para isso, o que os Estados Unidos adotou como postura? Vou me aproximar dos países daqui da América para dominar o comércio aqui. Porque quem dominava o comércio no Brasil e toda a América era a Inglaterra, né? Essa que é a verdade. E os Estados Unidos, então, para tentar se aproximar do Brasil, tendo interesses comerciais, reconheceu a independência do Brasil. Tá? O que mais que a gente pode destacar em relação a isso? Gente, para Portugal reconhecer a independência do Brasil, a coisa foi tensa, viu? Obviamente que Portugal não queria aceitar que o Brasil tinha se tornado independente. Para vocês terem noção, Portugal demorou 3 anos para reconhecer a independência do Brasil. Tá? 3 anos. E ainda só reconheceu se o Brasil assumisse uma dívida com Portugal. Né? Que os portugueses falaram assim, ó, vocês trouxeram muito prejuízos para a gente, né? Uma vez que nós perdemos nossa colônia. Eles extraíam muitas riquezas daqui. Então fizeram o Brasil contrair uma dívida. O Brasil mal nasceu independente e já vai nascer endividado. Né? Com uma dívida de 2 milhões de libras. Olha só. Então, vai percebendo isso. E claro, que a Inglaterra ajudou muito o Brasil nessas mediações, né, nessas ações diplomáticas com outros países, porque a Inglaterra tinha interesses. Para a Inglaterra, vocês têm que entender o seguinte: a Inglaterra era a nação mais industrializada do mundo. Quanto menos conflitos, menos guerra, né, menos confusão, tá, e mais países tranquilos, né, e países autônomos, melhor para a Inglaterra, gente. Porque a Inglaterra poderia negociar livremente. Não é porque a Inglaterra é boazinha, não. Beleza? Então, vamos lá, gente. E mais uma vez, né, o Brasil, o Dom Pedro I, assim como fez o seu pai, prometeu para a Inglaterra que ia acabar com a escravidão. Né, que ia acabar, para ser específico, não com a escravidão, mas com o tráfico de escravos, para depois acabar com a escravidão. Mas, mais uma vez, foi só para inglês ver. Porque não vai acabar e nem vai tentar acabar de jeito nenhum. Outra questão muito importante que vocês têm que saber sobre a política externa do Brasil foi a Guerra da Cisplatina. Gente, lembra que eu falei para vocês na aula passada que o Dom João VI anexou a chamada Banda Oriental, que passou a ser chamada de Província Cisplatina, que hoje a gente conhece como Uruguai? Pois é, né? Isso vai dar muita confusão. Vocês precisam entender uma coisa. Os uruguaios, o pessoal ali da região da província Cisplatina, como era chamada na época, nunca aceitou fazer parte do Brasil. Gente, eles falavam em espanhol, tá? Eles não tinham nada a ver com o Brasil. Culturalmente falando, eles eram diferentes, falavam uma língua diferente, eles não se sentiam pertencentes ao Brasil. Tá? Então, eles
queriam uma independência. E aqui virou uma confusão. A Guerra da Cisplatina, vocês têm que entender uma coisa, ela foi um dos motivos principais que desgastou o governo do Dom Pedro I. Porque a quantidade de dinheiro que o Brasil vai gastar nessa guerra vai ser algo absurdo. Virou uma confusão geral. Vocês têm que entender que essa guerra durou 3 anos, tá? A província cisplatina, que tinha sido anexada pelo Dom João VI, começou a se revoltar contra o domínio brasileiro, queriam sua independência. Mas aí entrou um monte de gente nessa disputa, tá? A Argentina, que na época não era Argentina ainda, né? Depois de se tornar Argentina, independente, decidiu entrar na briga também porque queria anexar essa região. O Brasil queria continuar com essa região. A Argentina queria essa região. Alguns que viviam dentro do Uruguai queriam se anexar à Argentina. Alguns queriam ficar anexados ao Brasil. E a Inglaterra tinha interesse na região por conta do comércio também. Então virou uma confusão. E, gente, por que essa região pequena era tão importante? Eu coloquei um mapa para vocês, para quem tiver com o slide, porque, gente, é o seguinte, a bacia do Rio da Prata, que passava pelo Uruguai, passa ali pelo Uruguai, pela Argentina, ela envolve 3 rios. O Rio Paraná, deságua ali, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Ou seja, o Brasil naquele momento tinha pouquíssima estrada. Muito, para você ir de uma região para outra no Brasil, você tinha que ir navegando. E o Rio Paraná era fundamental para isso, para você ter acesso a outras regiões. Fora que era uma região muito importante para o comércio. E, inclusive, muita prata era escoada, por isso o Rio da Prata, né? Muita prata antes era escoada pela Espanha, ali por essa região. Então era uma região que interessava o comércio, era interessante para o comércio e navegação. Por isso todo mundo queria aquela região. E a Inglaterra comercializava naquela região. Para a Inglaterra era interessante aquela região. Aí começa a guerra. A guerra entre Brasil e Argentina e Uruguai. Olha só, que maravilha. Começa nesse momento. Durou 3 anos. Até que, para acabar de vez com essa guerra, o Brasil já tinha gastado horrores. Muitos soldados brasileiros já tinham sido obrigados a ir para essa guerra e tinham morrido. O Dom Pedro I foi muito criticado pela participação do Brasil nessa guerra. Até que 3 anos depois, a Inglaterra decide intervir e acabar com essa guerra de vez. O que a Inglaterra decidiu? Olha, a província cisplatina não vai ficar nem com a Argentina e também não vai ficar com o Brasil. Vai se tornar independente, vai se tornar o Uruguai. E vai se tornar uma região independente, uma nação independente. Por que a Inglaterra fez isso? Porque era mais interessante para ela, cessaria os conflitos e seria uma região autônoma e independente que poderia comercializar com a Inglaterra livremente. Então a Inglaterra foi lá e colocou fim. Fim nisso tudo. Assim, o Uruguai se tornou independente. E o Brasil, olha que beleza, né? O Brasil entrou na guerra, Dom Pedro I entrou na guerra, gastou horrores, muita gente morreu e perdeu a região ainda. Ou seja, não serviu para nada. Tá? Não serviu para nada. Só desgastou a figura dele ainda mais. Bom, depois disso, ele não conseguiu mais governar. O Brasil passava por uma situação terrível na economia, tá? Ele não tinha mais apoio, ele não era uma figura popular. O Dom Pedro I, desde o início, ele causava muita desconfiança em grande parte dos brasileiros por ser português. Então, muitos brasileiros não aceitavam a ideia de ter um português reinando no Brasil. Então, somando tudo isso, o tanto que ele gastou também nessa guerra da Cisplatina, tudo isso levou à falência do Banco do Brasil. O Banco do Brasil decretou falência em 1829. A dívida com a Inglaterra só aumentou. O Brasil, para entrar na Guerra da Cisplatina, pegou muito dinheiro emprestado. Tá? Só aumentou. Ou seja, foi horrível. Né? Foi terrível em todos os sentidos. Tá? E para piorar a situação, lá em Portugal, o Dom João VI, lembra o Dom João VI, pai do Dom Pedro I, morreu. Foi envenenado e morreu lá na Inglaterra. Na Inglaterra não, perdão, em Portugal. Tá, e aí, gente? Quem deveria assumir o trono lá em Portugal? Dom Pedro I. Era o filho mais velho dele. Problema, né? O Dom Pedro I não quis voltar para Portugal. O que ele decidiu fazer? Colocou a sua filha no trono. Tá? Ele tinha uma filha,
Maria da Glória, tentou colocar ela no trono. Outro problema ainda maior, tá? O Dom Pedro I queria fazer o quê? De novo unir o reino de Portugal ao reino do Brasil e governar os dois, né? Colocar sua filha lá como um fantoche praticamente. Óbvio que isso não vai dar certo. Alguns brasileiros vão começar a olhar isso, olha, o Dom Pedro I vai voltar para Portugal e vai voltar a recolonizar o Brasil. E lá em Portugal, o irmão mais novo do Dom Pedro I, o Dom Miguel, entrou em guerra contra ele para assumir o trono. Na verdade, ele tomou o trono da filha do Dom Pedro, né, gerando assim uma guerra civil lá em Portugal. Aqueles que apoiavam Dom Miguel contra aqueles que apoiavam Dom Pedro I. E adivinha o que o Dom Pedro I vai fazer? Vai continuar aqui no Brasil, mas vai começar a usar dinheiro do Brasil e emprestar mais dinheiro da Inglaterra para lutar contra o seu irmão lá em Portugal. Não preciso nem falar se isso vai dar errado. O Brasil já estava falido, gente. O Brasil já estava falido. E ele vai se enfiar em outra guerra. E a pior, uma guerra que não tem mais nada a ver com o Brasil. Uma guerra contra o seu irmão lá em Portugal. Bom, gente, aí a situação do Dom Pedro, ele foi dando um tiro no pé atrás do outro. Uma outra crise, ainda pior do que isso, vem no ano de 1830. O Dom Pedro I era um cara autoritário, eu falei com vocês. E ele não gostava, ele não dava liberdade de imprensa. Né? Ele tentava censurar os jornais aqui no Brasil. E tinha um jornalista, escritor, chamado Líbero Badaró, que criticava muito sempre o Dom Pedro I. Escrevia muito mal, fazia várias críticas ao Dom Pedro I. E esse Líbero Badaró foi assassinado no ano de 1830. Bom, não preciso nem falar em cima de quem caiu a culpa. Tá? Dom Pedro I começa a ser acusado, além de absolutista, de assassino. Agora. Bom, começa a pipocar revolta para todo lado no Brasil. Dom Pedro I viaja para Minas Gerais, para ser específico, para a cidade de Ouro Preto, para ver se conseguia apoio. E adivinha, quando ele entra na cidade de Ouro Preto, a cidade estava de luto. A cidade o recebe com várias faixas pretas pela morte do jornalista, né? E as pessoas deixavam de se curvar para o Dom Pedro I. Porque sempre que o imperador passava, você tinha que se curvar. As pessoas não se curvavam mais. Ele não tinha mais o respeito das pessoas. Né? Bom, gente, quando o Dom Pedro I decide voltar para o Rio de Janeiro, já no ano de 1831, né, de uma viagem que ele tinha feito também, quando ele volta para o Rio de Janeiro, o que acontece? Dentro do Brasil, mais uma vez, você tem um cenário de guerra civil. Os portugueses apoiavam o Dom Pedro I, e os brasileiros agora estavam contra. Olha, as coisas vão se invertendo. Olha que interessante, né? Agora os portugueses apoiavam. E, inclusive, os portugueses queriam que ele voltasse lá, que ele vencesse a guerra contra o seu irmão e voltasse a reinar Portugal, e que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Enfim, em 1831, quando Dom Pedro I volta de viagem, ele chega no Rio de Janeiro e os portugueses que viviam no Rio de Janeiro tinham preparado alguns festejos para recepcioná-lo nesse retorno. Só que isso deu confusão, porque os brasileiros do Rio de Janeiro não aceitaram esses festejos em homenagem ao Dom Pedro I. E aí, gente, começa um dos episódios sangrentos do final do primeiro reinado, a chamada Noite das Garrafadas, onde portugueses e brasileiros, né, pegaram paus, pedras, garrafas quebradas e começaram a se matar, a tirar as coisas um no outro, ali na cidade do Rio de Janeiro. Quando acontece tudo isso, gente, o Dom Pedro I percebe o seguinte: é melhor eu cair fora daqui, tentar ficar com o trono lá em Portugal, que aqui alguns estavam até conspirando já, falando que o Dom Pedro I deveria ser morto, que ele era um traidor, né? E alguns brasileiros já falavam em morte ao imperador. Então ele falou: deixa eu cair fora daqui antes que eu me prejudique. Então, no dia 7 de abril de 1831, após 9 anos governando o Brasil, Dom Pedro I abdica e volta para Portugal. E ele faz igual o seu pai. Ele vai para Portugal, mas deixa aqui o seu filho. Tá? Problema disso tudo. O filho dele, o Pedro de Alcântara, o Pedro II, tinha apenas 5 anos na época. E, pela Constituição, você tinha que ter 18 anos para poder assumir o trono. Aí, gente, a gente entra no período, um dos períodos mais tensos da história do Brasil,
que foi o período regencial. Tá? Gente, sobre o primeiro reinado, ficou alguma dúvida? A gente termina aqui o primeiro reinado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deu para entender tudo? Me deem um feedback, por favor, no chat mesmo. Beleza, então. Eu tinha separado 3 exercícios para fazer com vocês, mas como eu não estou conseguindo compartilhar, eu vou fazer o seguinte: eu enviei no material junto com vocês, façam em casa, e se ficar alguma dúvida, eu não deixei gabarito. Se ficar alguma dúvida, me enviem, por favor. Beleza? Depois também, gente, eu vou mandar para vocês, eu até esqueci, uma série documentário sobre tudo isso que a gente está vendo. Muito boa mesmo, vocês vão gostar. É muito boa, trata da história de uma forma bem didática e bem interessante, porque é um documentário com personagens, eles tentam reconstruir a história, uma série de documentário, tem disponível no YouTube, eu vou mandar para vocês depois, tá? Eu mando o gabarito sim, acabei de ver aqui que o Matheus mandou, eu mando o gabarito, sem problemas nenhum. Vou fazer o seguinte, então, eu vou entrar no próximo conteúdo, pode ser? Vou entrar em período regencial. Estejam todos preparados. Deu para ver bastante coisa, gente. É isso aí, estamos no caminho correto. Tá? O período regencial não é difícil, tá? Não é uma coisa que cai muito também, mas às vezes cai uma revolta ou outra. Então vale a pena ficar atento. Tá? Uma coisa que vocês têm que entender, então, já antes de entrar no conteúdo em si, gente, nós vimos que o primeiro reinado durou 9 anos, certo? Foi de 1822 a 1831. E o período regencial durou mais 9 anos, de 1831 a 1840. Gente, talvez foram os 18 anos, ou entre os 18 anos mais tensos da história do Brasil Império. Tá? Então, não é porque o Dom Pedro I saiu do Brasil agora e voltou para Portugal que as coisas vão se acalmar. Muito pelo contrário. O período regencial ele foi um período muito tenso, exatamente porque o Brasil vai ficar sem o imperador, né? O Dom Pedro I não vai poder assumir ainda, porque é muito novo, é uma criança, tá? E aí os governos que vão assumir o Brasil não vão agradar as regências, as chamadas regências. Então foi um período bastante tenso, foram 9 anos muito tensos, em que o Brasil chegou a se dividir. Quase que o Brasil virou vários territórios. Muitas regiões chegaram a proclamar sua independência em relação ao restante do Brasil. Aí nós vamos ver como que foram essas revoltas e o porquê elas aconteceram. Então vou começar agora. Ah, gente, eu vou tomar um copo d'água, rapidinho, um minutinho, já venho. Um minutinho só.
Prontinho, vamos lá. Bom, gente, seguinte. Então, agora entrando na outra aula que eu mandei para vocês, né, as outras anotações, o outro slide. Eu mandei 2 para vocês, certo? Período regencial. Então, ano 1831 até 1840. Então, é o período que o Dom Pedro I abdica o trono, volta para Portugal e o seu filho não tem idade ainda para assumir o trono. Gente, quem que vai assumir o governo do Brasil nesse momento, até o Dom Pedro I, Dom Pedro II poder ter idade? A elite política brasileira, tá? A elite política brasileira. Problema, a elite política, como eu já disse no vídeo anterior, ela era homogênea? Não, ela era bem dividida, tá? Então aqui nós vamos falar em alguns partidos, né? O chamado Partido Liberal. Qual que era esse Partido Liberal, gente? O Partido Liberal era um partido político brasileiro que gostaria de uma maior autonomia para as regiões do Brasil e que era contra um absolutismo, que era contra o monarca, né, ter o poder total em suas mãos. Só que dentro desse Partido Liberal, nós tínhamos os chamados moderados e os exaltados. Então, como assim? Aquele cara que era chamado de liberal moderado era um cara que queria ali uma monarquia, apoiava uma monarquia constitucional, né? Era a favor de manter a monarquia. Só que desde que houvesse uma constituição, dando autonomia ali para as regiões, mas era totalmente contrário a um governo mais popular. Tá? O liberal moderado, ele nem era um cara absolutista e nem era muito menos era um cara que queria ali um governo mais popular. Como eu disse, era um liberal moderado. E o liberal exaltado já era um liberal que queria mais poder para as províncias do Brasil e menos poder para o imperador. Queria uma descentralização do poder maior. Então, basicamente era essa divisão. E você tinha ainda no Brasil os chamados restauradores, que hoje a gente conheceria como reacionários, tá? Quem que eram esses? Restauradores, gente, em grande parte eram os portugueses, que queriam o quê? Queriam poder total ao imperador. Queriam até que o Dom Pedro I voltasse. Olha só, né? Então você tinha os restauradores, grande parte do chamado Partido Português aqui no Brasil, que eram de portugueses e descendentes de portugueses, queriam muitas vezes até que o Dom Pedro I retornasse ao Brasil. Queriam total poder ao presidente. Então, gente, essa elite que tem ideias políticas divergentes, ela vai ter que se aliar para poder governar agora, enquanto o Dom Pedro II não tem idade para assumir. Gente, ao todo foram 4 regências, tá? 4 regências no Brasil. 2 regências trinas, ou seja, feitas por 3 pessoas, e 2 regências unas, feitas por uma pessoa apenas. Ao todo foram 4, tá? A primeira, ela ficou conhecida como Regência Trina Provisória. Essa aqui durou só 2 meses, tá? Por quê? O que aconteceu aqui? Um liberal exaltado, junto com um liberal moderado e junto com um militar se uniram para decidir como seriam as regras do jogo a partir de agora. Né? Enquanto não tem um imperador, o que faremos para conseguir governar o Brasil? Tá? E para não dar confusão, então, como eu disse para vocês, eles pegaram um dos liberais exaltados, um dos liberais moderados e um militar para conseguir mediar caso houvesse algum conflito entre os dois. Né? E criaram, então, uma regência trina, porque é formada por 3 pessoas. Regência trina provisória, porque essa regência ela só tinha a função de estabelecer as novas regras e depois uma regência trina permanente seria eleita. Tá? Então essa foi a regência trina provisória. Uma das primeiras coisas que foi decidida foi o seguinte, olha, o poder moderador, que é aquele quarto poder garantido pela Constituição de 1824, só pode ser exercido por um imperador, certo? Se nós não temos um imperador,
Então, por enquanto, ele fica suspenso. Então, eles tiram o poder, suspendem o poder moderador por enquanto, tá? Por que eles estão fazendo isso, gente? Porque a maioria agora que está no poder é considerada liberal. Então, cada vez mais eles vão tentar tirar o poder do Rio de Janeiro, centralizado, e aumentar o poder das províncias, tá? Então, uma dessas manobras já foi suspender o poder moderador, para evitar com que o governo central centralizasse demais o poder em suas mãos. Tá? E decidiram que a partir de então a regência seria trina e permanente. Né? 3 pessoas governariam aí até o Dom Pedro II atingir os seus 18 anos, com maior autonomia para as províncias. Tá? Então, isso que foi estabelecido num primeiro momento. Então, a partir desse momento, a Câmara dos Deputados vai eleger 3 pessoas para assumir aí a regência trina permanente, tá? Então, se vocês perceberem, o Brasil nesse momento ficou parecido com o parlamentarismo, né? Ficou parecido com o parlamentarismo. Continuou tendo o Senado, o Congresso, e o Congresso é que escolhia essa regência, os regentes, né? Então, ficou parecido aí com o que seria um parlamentarismo. Bom, então os 3 regentes são eleitos, tá? Mais uma vez, um liberal exaltado, um liberal moderado e um militar, tá? E é estabelecida então a regência trina permanente. O que a gente pode destacar aqui que foi importantíssimo da regência trina permanente? Gente, uma figura vai acabar se destacando muito chamado Padre Feijó. Quem foi o Padre Feijó? Padre Feijó foi o ministro da Justiça escolhido, tá, pela regência trina permanente. E é aqui, gente, que é criada a chamada Guarda Nacional. A Guarda Nacional já pode ser considerado um exército? Um exército organizado e unificado ainda não, tá? Mas você pode dizer que é o embrião de um exército, a criação da Guarda Nacional. Porém, essa Guarda Nacional ela foi criada não por interesses de proteger o Brasil, e sim com interesses de sufocar e reprimir os movimentos sociais, as rebeliões que estouravam pelo Brasil. Porque nesse período, muitas rebeliões, muitos escravos se revoltavam, né, muitas pessoas se revoltavam contra o governo. Então a Guarda Nacional ela foi criada para isso, tanto é que a Guarda Nacional ela vai ser muito mais regional do que central. Então, como assim? Os donos de terras de cada região é que vai ter vão comandar suas guardas nacionais ali em cada região. Então, por exemplo, essa guarda nacional vai acabar sendo uma guarda de mercenários praticamente, controlados pelos donos de terras, senhores de terras das regiões. Aí vão ter a principal função de sufocar os movimentos sociais. Gente, estão entendendo até aqui? Tranquilos? Tá muito difícil, muita coisa? Tá dando para acompanhar? Como é que tá? Algum feedback? Tranquilos mesmo? Posso continuar? Qualquer dúvida é só falar, beleza? Bom, então é criada a Guarda Nacional. Gente, muito importante que vocês têm que lembrar, tá? Durante a Guarda Permanente, uma coisa que vocês precisam lembrar é que a gente está falando aqui da década de 1830, certo? Por que eu estou falando isso? Porque a década de 1830, lá na Europa, para ser específico, na França, foi um período de avanço das ideias liberais. Muita gente fala da Revolução Francesa de 1789, mas pouca gente fala das revoluções de 1830 lá na França e depois de 1848. Sabe aquele famoso quadro do Delacroix, que todo mundo acha que é da Revolução Francesa? Tem uma mulher com o seio de fora, né, com a bandeira da França no meio do quadro, e várias pessoas armadas ao seu redor, né? Todo mundo acha que aquilo é sobre a Revolução Francesa, mas não. Aquele quadro que chama Liberdade Guia no Povo representa a Revolução de 1830 na França. Foi uma época em que as revoluções liberais começaram a pipocar pelo mundo, tá? As chamadas revoluções liberais contra o absolutismo, e isso chegou aqui no Brasil. Naquele momento, na regência trina permanente, os liberais
é que dominavam o cenário político brasileiro. Os liberais moderados, não os exaltados, mas eram os liberais. Então eles decidiram criar um ato que ficou conhecido como Ato Adicional de 1834, que eles vão reformar a Constituição de 1824, tá? Como assim, né? O que esse ato adicional vai adicionar à Constituição de 1824? Eles decidiram que a partir daquele momento seriam criadas, e olha como isso é importante, as assembleias provinciais. Como assim? Gente, hoje, cada estado aqui no Brasil, na época não era estado, eram províncias. Cada estado não tem o seu governo? Cada estado não tem os seus deputados? Os deputados estaduais, o governador de cada estado? Pois é, aqui você não tinha ainda representantes regionais das províncias. Não existia. Não existia uma assembleia por província, né? E agora vão ser criadas. Cada província do Brasil, e ao todo eram 18 na época, vai ter sua assembleia, com seus deputados, com seu presidente de província. Presidente de província entenda como governador hoje. Isso representa o quê? Uma medida liberal, uma vez que tira o poder do Rio de Janeiro e dá mais poder, dá mais autonomia para as províncias, tá? Então, as assembleias provinciais, porém, também nem tudo também é essas mil maravilhas, esses presidentes de províncias vão ser escolhidos pelo governo do Rio de Janeiro, pelos regentes, tá? Então, também não é tanto assim. O que mais que foi importante? Eles decidiram que a partir de agora, para dar menos confusão, a regência não seria mais trina, e sim seria una. Só uma pessoa, e essa pessoa ela seria eleita e ficaria no máximo 4 anos e depois ocorreriam eleições novamente. Olha só, muito parecido com o que é hoje, né? Mandato de 4 anos, uma pessoa só, né? Que seria o equivalente ao que hoje nós conhecemos como presidente, né? 4 anos, né? Ali cada região, cada província tendo a sua assembleia. Então as coisas começam a caminhar de uma maneira diferente, beleza? Bom, temos 15 minutos ainda, né? Então vamos lá, que dá tempo de falar mais algumas coisinhas. Se faltar alguma coisa, a gente termina na próxima aula, sem problema, estamos caminhando bem. Fiquem tranquilos que até o dia 12 de julho, né, que é a prova de vocês, que saiu o edital, isso se não prorrogar, né, que até lá a gente vai ter acabado o conteúdo, tranquilos, tá? Independente se for online ou presencial, nós vamos dar conta desse conteúdo sem dúvida nenhuma. Bom, então acontecem eleições e lembra do padre Feijó, que tinha sido ministro da Justiça e tinha se destacado como ministro da Justiça, eu comentei com vocês? Ele era um liberal moderado, tá, gente? O padre Feijó era um liberal moderado. Ele vence as eleições e se torna o regente do Brasil em 1835, tá? Só que é o seguinte, o padre Feijó, quando ele assume a regência do Brasil, ele vai ter muito problema, gente, muito problema. Por quê? 3 revoltas estouram durante a regência dele, tá? A chamada cabanagem, lá no Pará, a gente vai falar de cada uma delas, tá? Fiquem tranquilos. A cabanagem lá no Pará, estoura a revolta dos malês na Bahia, para ser específico em Salvador, e estoura a Revolução Farroupilha lá no Rio Grande do Sul, essa que durou 10 anos, tá? Para vocês terem uma noção. Lembra que eu falei para vocês que o período da regência foi um período muito tenso, que pipocou revolta pelo Brasil para todo lado. Agora que fica a pergunta, por quê? Basicamente, gente, vocês têm que entender uma coisa. Cada uma dessas revoltas, elas tiveram seus motivos específicos, sem dúvida nenhuma. Tá? Cada região teve o seu motivo para se revoltar. Cada grupo teve o seu motivo para se revoltar, sem dúvida nenhuma. Mas a fórmula era muito parecida, né? O porquê essas revoltas aconteciam foram muito parecidas. Primeiro ponto, várias regiões do Brasil não aceitavam o governo dos regentes, tá? Então, quando tinha um imperador, ou quando tivesse um imperador, ou quando Dom Pedro II assumisse, era uma coisa, tá? Agora, essas pessoas que ficavam assumindo a regência, muitas vezes não tinham respeito, não tinham o respeito das regiões do Brasil. As regiões do Brasil não aceitavam o governo do Rio de Janeiro. Pensava assim, quem são essas pessoas para centralizar o poder e tomar o poder para elas? Então eles não aceitavam o governo.
Por isso que eles só aceitariam se fosse um imperador. E a expectativa em cima do Dom Pedro II era muito grande, né? Porque o Dom Pedro I era português. Então isso causava uma desconfiança. Já o Dom Pedro II tinha nascido aqui no Brasil, então ele era brasileiro mesmo. Filho de um português com uma austríaca, mas ele tinha nascido no Brasil, o Dom Pedro II. Então as pessoas queriam que ele assumisse, mas não concordavam com o governo dos regentes. Outro fator também que incomodava muito era o fato de que, além desses regentes, as pessoas não aceitarem esses regentes, o Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, dos regentes, cobravam altíssimos impostos das regiões, né? E as pessoas não aceitavam isso. Como assim? Esse cara não é nem imperador e está cobrando altos impostos. Quem é ele para isso, né? Então, em grande parte, somando aí um aspecto econômico com um aspecto político, as regiões não aceitavam esses governos regenciais, tá? Então, eu vou falar do primeiro movimento que eu falei para vocês, que foi a cabanagem. A cabanagem durou 5 anos, tá? A cabanagem estourou lá na província do Pará, tá? Na época era a província do Grão-Pará, e foi um movimento bem popular, tá, gente? Tanto é que cabano, quem que era chamado de cabano? Eram mestiços, geralmente. Pessoas aí mestiços com indígenas, com negros, que viviam ali na região da Amazônia, tá? Muitas vezes comunidades ribeirinhas que viviam ali da pesca ou de alguma outra atividade ali na região norte do Brasil, tá? E eram conhecidos como os cabanos, essas pessoas. Foi um movimento popular, né, que estoura então ali na região do Pará. Ele estoura, né? E os cabanos, eles queriam, o que eles queriam afinal? Eles queriam se separar do restante do Brasil. Eles falavam que eles só aceitariam o governo depois que o Dom Pedro II assumisse, enquanto isso não aceitariam, né? Eles queriam proclamar então uma república federalista e queriam se separar do restante do Brasil, tá? E, enfim, tá? Foi um movimento que acontece naquele momento, porque então os cabanos não aceitavam as imposições do governo do Rio de Janeiro, do governo dos regentes, não aceitavam os presidentes de província. Lembra que presidente de província é a mesma coisa que governador. Não aceitavam os presidentes de províncias escolhidos pelos regentes. Eles queriam que eles pudessem escolher e não que o regente lá do Rio de Janeiro escolhesse alguém para governar ali no norte. Isso eles não aceitavam, tá? Então se revoltaram. Conseguiram se separar, entre aspas, do governo do Rio de Janeiro, se autogovernaram durante 5 anos. Tá? Demorou 5 anos para conseguirem, para o governo regencial conseguir derrotar os cabanos. Tá? Mas depois de 5 anos, o governo regencial consegue derrotar os cabanos e cerca de 30 mil pessoas morreram durante esses 5 anos de revolta. Tá? Para vocês terem noção de quão violento foi a cabanagem. Beleza? A revolta dos malês que aconteceu na Bahia, gente, ela foi uma revolta também popular. Lembra que eu falei para vocês que a região da Bahia era uma região que tinha muito escravo e ex-escravo. A população da Bahia era majoritariamente negra. Então isso trazia uma tensão naturalmente. Tá? Trazia uma tensão, por isso que a Bahia era uma das regiões que mais se revoltavam. E muitos escravos que começavam a entrar na Bahia, a Bahia era uma região que estava em decadência econômica, por conta já desde a crise do açúcar, né? Então a Bahia não recebia mais ajuda do governo central, né? Tinha que pagar altos impostos, né? Muita gente foi à falência na Bahia e muitos escravos e ex-escravos viviam ali. Muitos desses africanos que começam a entrar na Bahia eram islâmicos, né? Os chamados malês eram africanos islâmicos. O islamismo já tinha ganhado força no continente africano, então muitos chegavam e aderiam ao islamismo, ou já vinham tendo o islamismo como religião, até porque era uma forma de você não aderir à religião do conquistador, porque os donos de escravos eram cristãos, né? Em sua grande maioria. Então, uma outra forma de resistência era a conversão ao islamismo. Então, esses grupos islâmicos chamados malês, eles conseguiram criar uma espécie de resistência com base na religião, né? Não só com base na cor da pele e do continente que vinham, mas também com base numa religião diferente da religião dos conquistadores. Tá? E eles se revoltaram. Também pegaram em armas, saíram às ruas, mas durou pouquíssimo. Né? Para vocês terem noção,
O movimento dos malês foi delatado antes de acontecer, então isso prejudicou muito. Durou poucas horas e foi sufocado. Agora, o movimento maior de todos esses, do período regencial, sem dúvida nenhuma, foi a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha. É o mesmo, né? É que às vezes aparece Guerra dos Farrapos, às vezes aparece Revolução Farroupilha. Esse durou 10 anos, gente. De 1835 até 1845, 10 anos. Tá? E esse realmente foi muito importante, né, para o Brasil, para a região sul do Brasil. Ele começou lá na região do Rio Grande do Sul, tá? E por que ele acontece? Bom, é o seguinte, como todo mundo já deve saber, a região do Rio Grande do Sul, até os dias de hoje, a geografia e o clima favorecem para a criação do gado. Né? Você tem os famosos pampas gaúchos, né? Um clima mais friozinho, a Serra Gaúcha, agradável. Né? Então lá é uma região que nós falamos, se especializou muito na criação de gado. Eu falei para vocês, quando eu falei dos tropeiros, né, que saíam lá do Rio Grande do Sul e iam até a Feira de Sorocaba, então, se especializou nisso. De lá vinha o famoso charque. O que é o charque? É o que a gente conhece hoje como carne seca. Tá? O problema disso tudo é o seguinte: o sal, que era muito utilizado, né, para você salgar a carne, então, o imposto sobre o sal estava sendo muito alto. Né? O governo regencial estava cobrando altos impostos sobre o sal. Isso estava encarecendo demais o charque que vinha lá do Rio Grande do Sul. E para piorar a situação, todo mundo sabe que toda aquela região do sul do Brasil e da Argentina, do Uruguai, né, é uma região que tem tradição então na criação do gado. O gado criado na Argentina e no Uruguai começou a vender mais, o charque que vinha da Argentina e do Uruguai começou a ser mais vendido do que o charque que vinha do Rio Grande do Sul. O próprio governo brasileiro começou a comprar mais o charque que vinha da Argentina e do Uruguai do que o charque do próprio Brasil, que vinha ali do Rio Grande do Sul. E aí, gente, o pessoal lá do Rio Grande do Sul se revoltou contra isso. Começou a criticar a tributação abusiva do sal, começou a criticar todo esse imposto, começou a criticar a atitude do governo, começou a exigir a atitude do governo. Olha, ou você nos ajuda, ou nós vamos nos separar, porque a gente tem que pagar altos impostos para vocês. Todo mundo tinha que pagar altos impostos para o governo do Rio de Janeiro. E vocês ainda estão nos prejudicando economicamente, não vamos aceitar mais isso. O fato é que a revolta começa, tá? A revolta dura 10 anos, como eu falei para vocês, com destaque para alguns nomes, né? Como o nome do Bento Gonçalves, o grande líder, né? Talvez você já tenha ouvido falar também do Giuseppe Garibaldi, um italiano que ajudou no processo de unificação da Itália, na proclamação da República. Da Itália tinha ideias republicanas, e ele veio para o Brasil fugindo da Itália, inclusive, viveu aqui no Brasil por um tempo, ele e sua esposa, Anita Garibaldi, e eles atuaram na Revolução Farroupilha, ajudaram os revoltosos também. Então, alguns nomes importantes. O fato é que, em meio a tudo isso, o Rio Grande do Sul também proclamou sua independência, proclamaram, né, a República Rio-Grandense, depois proclamaram a República Juliana, né? Tanto é que quem vai conseguir fazer o Rio Grande do Sul voltar a fazer parte do Brasil vai ser só o Dom Pedro II. Né? Depois de 5 anos que ele vai assumir, ele vai conseguir negociar com o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, esse deu trabalho, né? Nenhum dos regentes conseguiu sufocar o movimento lá do Rio Grande do Sul. Foi bastante tenso, tá, gente? Nenhuma dúvida, até aqui temos mais 5 minutinhos. Né? Eu vou falar mais um pouquinho. Eu acho que vai dar para acabar, sim. Falta pouco. Vamos lá, então. Bom, então, gente, para finalizar sobre as regências, eu vou falar agora da última regência. Como vocês viram, então a regência do Feijó não deu muito certo, né? Tanto é que durou 2 anos só. Né? O Feijó, que tentou ser um cara mais moderado, ali assumiu. 3 revoltas, rebeliões aconteceram durante o seu governo, iniciaram durante o seu governo, ele não conseguiu sufocar, e ele acabou após 2 anos, então, abdicando. Deixou o cargo, falou, eu tô fora, né? Eu tô fora. Só que aí vai ser o problema, gente. Porque é o seguinte, como o Feijó não conseguiu controlar essas revoltas, o Pará, né, tinha se separado, né, a Bahia já tinha quase se separado, o Rio Grande do Sul tinha se separado,
O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a elite brasileira era dividida entre os mais conservadores, os liberais moderados, liberais exaltados e os restauradores. Pois é, esse período de crise começou a dar voz para a ala mais conservadora do Brasil e até reacionária da elite brasileira, né? É aí que acaba sendo eleito como regente do Brasil o Pedro de Araújo Lima, que era um representante desses conservadores, que tinha um discurso mais violento, bem diferente do discurso do Feijó, que era mais no diálogo, mais moderado. Não, o Pedro de Araújo Lima vinha com um discurso violento. Temos que sufocar, temos que matar os revoltosos, temos que mandar o exército, as tropas para cima deles mesmos, né? E eles até defendiam o quê? Uma centralização do poder. O Pedro de Araújo Lima, quando ele assume o governo, ele defendia uma centralização total. O que ele vai falar? Olha, sabe por que está dando errado tudo isso? Por quê? Porque deram muito poder para as províncias, né? O regente tem que ter todo o poder em suas mãos. Então, digamos assim, o Pedro de Araújo Lima era praticamente um Dom Pedro I, né? Gostava de centralizar o poder em suas mãos. E é sempre assim, né, gente? Quando a gente tem momentos de crise na política, a gente sempre acaba dando voz para os setores mais reacionários até. Não vou nem dizer conservadores, mas reacionários. O Pedro de Araújo Lima queria todo o poder de novo centralizado, tá, no governo do Rio de Janeiro. E ele acaba ganhando, então, tá? Então, gente, para vocês terem noção, o Pedro de Araújo Lima chegou até a falar em retomar, em tirar da suspensão o poder moderador, aquele quarto poder que o Dom Pedro I tinha criado, né? Chegou até a cogitar isso, tá? Então é o seguinte, aí, gente, é um período muito tenso também, esse período do Pedro de Araújo Lima. Por quê? Qual que vai ser a grande tensão agora? Além de mais uma revolta que vai pipocar, na verdade mais duas que vão pipocar agora, a Sabinada e a Balaiada, os setores dos moderados, né, os liberais moderados vão começar a olhar para isso e falar, olha, é bom a gente tomar cuidado, que esse tal de Pedro de Araújo Lima aí vai acabar dando um golpe junto com os conservadores e eles vão tomar o poder para eles. Eles vão tirar o poder das províncias e vão centralizar todo o poder nas mãos deles, né? Então, eles começaram a ficar com medo. O fato é que nesse momento, a Sabinada e a Balaiada estouram, tá? Mais dois movimentos aí, olha que beleza. A Sabinada, gente, aconteceu na Bahia, mais um na Bahia. Por que vai ter esse nome? Porque um dos líderes, né, tinha o sobrenome Sabino, era um médico, né, que tinha o sobrenome Sabino. E lembra do Bento Gonçalves, que eu comentei com vocês, que tinha sido um dos líderes lá da Guerra dos Farrapos, da Revolução Farroupilha? Ele tinha sido preso e levado lá para a Bahia. E lá de dentro da cadeia, ele vai começar a liderar a Sabinada também, ajudar as pessoas a se revoltarem agora lá na Bahia. E por que os baianos vão se revoltar? Os mesmos motivos de sempre. Altos impostos cobrados pelo governo regencial, né? E pouca autonomia, muitas vezes, para as províncias. Tudo bem? Então, o que acontece durante a Sabinada? Mais uma região do Brasil, agora a Bahia, vai proclamar a sua república. Só que vai durar pouco também. A Sabinada durou cerca de um ano, porque o Pedro de Araújo Lima vai mandar as tropas para a Bahia e vai conseguir sufocar, vai prender, exilar, vai matar, né, alguns dos líderes, como sempre se fez aqui no Brasil. Logo depois estoura a Balaiada, em 1939, tá? Agora, a Balaiada, gente, vai ter esse nome, também vai ser uma revolta popular, tá? Que aconteceu, começou ali no Maranhão e acabou chegando até o Piauí, que vai ter esse nome Balaiada porque um dos principais líderes, o Francisco dos Anjos, ele tinha o apelido de Balaio. Balaio são aqueles cestos, né, de palha. Não sei se vocês já viram aqueles cestos grandes de palha. Eles são chamados de balaio, né? E ele fazia esses cestos. Tá? Então, mostrando mais uma vez que era alguém pobre, né? Eram pessoas populares, pessoas pobres que estão muitas vezes liderando e fazendo parte desses movimentos. Tá? A balaiada estourou no Maranhão, então também defendiam a divisão, né? Queriam se separar do restante do Brasil. Tá? Agora, esse movimento também durou pouco, cerca de 2 anos, um pouco menos, que também foi sufocado pelas tropas do Rio de Janeiro. E aqui destaque para o futuro Duque de Caxias. Né? Lembra do Duque de Caxias? Que vai ser um militar importante durante o segundo reinado. Então, ele começa a ganhar destaque aqui. Né? O Duque de Caxias ele era impiedoso. Ele chegava para acabar mesmo com tudo. Ele mandava matar sem dó e piedade. E aqui ele não fez diferente. Tá? Ele fez a mesma coisa.
Então, gente, vocês estão percebendo que a situação estava tensa, né? Estava tensa, e aí a situação começa a ficar tensa também entre os setores da elite brasileira. É a última coisa que eu vou falar para a gente finalizar, tá? O que começa a acontecer? Os setores liberais mais moderados e exaltados, todos os setores liberais do Brasil, começam a ficar com medo do Pedro de Araújo e Lima e dos setores mais conservadores e reacionários da sociedade. Estão vendo que eles vão acabar ficando no poder, estão vendo que eles vão acabar centralizando mais ainda o poder, tirando o poder das províncias. Então, o que eles decidem fazer? Dar um golpe. E que golpe que eles começam a arquitetar? O chamado golpe da maioridade, que seria o que, olha, vamos antecipar a maioridade do Dom Pedro I, que naquela ocasião tinha 14 anos, ele tinha que ter 18 para assumir pela Constituição. Mas eles vão criar até um clube, chamado Clube da Maioridade, onde eles vão começar, esses liberais vão começar a se reunirem para arquitetar como que vai ser esse golpe, quando que eles vão dar, tá? Colocar o Dom Pedro II logo, para ver se continha as revoltas e também tirava os conservadores do poder, de uma vez por todas, tá? Então, os liberais, isso que vocês têm que entender, tá, gente? Os liberais vão ser os grandes responsáveis por colocar o Dom Pedro II no poder. Tá? Eles vão arquitetar esse golpe para tirar os conservadores do poder e, ao mesmo tempo, conseguir controlar esse monte de revolta que pipocava no Brasil. Beleza, gente? Então, no ano de 1840, tá? Os liberais acabam se unindo ao imperador, o imperador que tinha apenas 14 para 15 anos, mas que já era muito culto, tá? O Dom Pedro II ele teve um ensino bem rígido desde pequeno, falava várias línguas, né? Conhecia muita coisa, era considerado um intelectual, já bem novo. Não tinha porte ainda para assumir o Brasil, ele nem queria assumir, essa que é a verdade, mas vai acabar assumindo, né? Aos seus 14 anos ele acaba aceitando e assume o poder no Brasil através do chamado golpe da maioridade, porque pela Constituição ele não poderia assumir. Assim, gente, damos fim ao período regencial e início ao chamado segundo reinado, mas isso fica para uma próxima aula. Alguma dúvida? Dúvida, gente? Tranquilos? Todo mundo entendeu? Então, legal. Ótimo. Então, gente, vocês têm o material à disposição, tá? Qualquer dúvida que ficou, qualquer dúvida que vocês se encontrarem, forem fazer exercícios e não conseguirem, podem me procurar. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que tenham escutado bem, conseguido compreender. E na próxima aula, então, a gente trabalha com o segundo reinado, que é um assunto muito importante. Beleza? Agradeço a todos, então, pela participação de Felipe, hoje. Oi. Felipe, vamos tirar Oi. uma foto? Pedir para o pessoal liberar a câmera? Opa, vamos. Pessoal, libera a câmera aí pra gente tirar uma foto, então, Aê! por favor. Vamos lá, pessoal. Quem deseja, né? Alguns estão saindo, mas aqueles que ficarem, gratidão também. Quem Tá puder ótimo. ficar, vamos aí. Não tem condições, é verdade. Depende do jeito que você está em casa também, né? Aí É, fica complicado, né? Mas ai que bom ver a carinha de vocês, estou com saudade. Aí, a Rejane. Ah, que legal, que bom. O Hansler. Hansler. Oi, Vaninha. Aí, legal também. Ah, eu, Anderson. Aí, maravilha, que saudade de vocês. Aí o pessoal, bom, ficaram que uns 11, tá ajeitando aqui o Henrique e o Fernando aqui, Fernanda Vicentini vai poder colocar aí? Vou tirar um print da tela. Como que a gente pode fazer para o barro branco? Assim? Yes! Vamos, gente! Todo mundo! Yes! Aê!
Vamos lá, vou fazer 2. Aê, maravilha, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, então, com o Eduardo, matemática, hein? Façam aqueles exercícios que ele mandou, tá bom? Ó, o Fernando ali aparecendo.